Salve pessoal, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Tema importantíssimo, né? Como saber se eu estou pagando INSS de forma correta. Bom, quando a gente vai fazer um planejamento previdenciário, um dos primeiros documentos que a gente precisa é do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Você obtém ele lá pelo Meu INSS, né? Aplicativo Meu INSS. E a gente acaba identificando que muitas vezes os segurados acabam contribuindo de forma equivocada e sequer sabem que estão contribuindo de forma errada, né? E aí, a gente, em algumas situações, a pessoa acaba até perdendo essas contribuições, não dá para reverter. Então é importantíssimo você saber se está pagando INSS de forma correta ou não. A gente tem inúmeros códigos de pagamento, daqui a pouco a gente vai entrar lá nos códigos, e você tem que saber exatamente como funcionam esses códigos, qual código lançar na hora que você vai pagar a guia GPS. Então, quando você entra lá na guia GPS, você tem que selecionar o tipo de informação que você quer, né? Se é contribuinte individual, se é contribuinte facultativo, se é um plano simplificado de contribuição, se ele é trimestral, se ele é mensal o pagamento, e o código tem que estar batendo com isso direitinho, tá? Quando você preenche o carnê, ainda aquele carnezinho laranja do AGPS, do INSS, ainda tem validade, o problema é que você preenche ele manualmente. E você preencher aquele carnê de forma manual com códigos errados prejudica também totalmente as suas contribuições previdenciárias, tá bom? Então, atenção é o que rege aí para fazer o preenchimento e não ter problemas previdenciários. Então, primeiro vamos entender um pouquinho dos códigos de contribuição e depois eu vou te demonstrar como você consegue identificar se tem alguma irregularidade e como você identifica que tipo de irregularidade que é. Perfeito? Vamos lá? Então, olha só, eu entrei na tela aqui, eu entrei direto na tela do INSS, pessoal, para facilitar o entendimento, tá? Então, aqui a gente tem as tabelas de códigos de pagamento de contribuição previdenciária. E veja como fica difícil, é difícil mesmo da pessoa entender, né? Por exemplo, segurado empregado, tem 1, 2, 3, 4, 5 tipos de código, que é o pagamento mensal, pagamento trimestral, pagamento por reclamatória trabalhista, pagamento pelo empregador, pagamento patronal. Então, a gente que tem por familiaridade todos os códigos, todas as informações, é simples de identificar, mas muitas vezes o segurado tem dificuldade, né? Depois a gente tem o contribuinte individual, aí a gente tem os planos normais, né? Plano simplificado e com dedução de 45%. Depois nós temos o contribuinte individual rural, contribuinte individual rural sem as deduções, segurado especial, segurado facultativo. Então veja a quantidade de códigos, né? E depois ainda os códigos de complementação, olha só, quantidade de códigos que tem aqui para recolher. Então eu vou trabalhar com vocês aqui com os mais usuais. Quais são os mais usuais? Nós temos dois aqui, que é o contribuinte individual, perfeito? E o contribuinte aqui facultativo. O segurado é empregado doméstico, pessoal. Hoje essa contribuição aqui, quando é empregado doméstico, ele presta serviço, ele tem o código, né, como empregado doméstico, mas na grande maioria dos casos o empregado doméstico, quem faz o recolhimento é o empregador, né? Tanto o empregador pessoa física, hoje ele faz pelo e-social, quanto o empregador também pessoa jurídica, né? Mas no caso aqui pessoa física que emprega o empregado doméstico, o recolhimento é tudo por parte dele, que acaba ficando mais simples os recolhimentos, tá? E aí quando ele presta algum tipo de serviço, ele não recolhe como empregado doméstico, ele recolhe como contribuinte individual. Então, o correto aí do empregado doméstico prestador de serviço, tá? É ele fazer o recolhimento por contribuinte individual, porque ele presta serviço de forma individual e, consequentemente, ele exerce esse tipo de atividade. Ele é um trabalhador normal, como o advogado, o médico, o dentista, que presta serviço para determinado tipo de pessoa e aí, consequentemente, ele é um contribuinte individual. Por isso que a gente vai trabalhar com o contribuinte individual e o contribuinte facultativo. Aqui o segurado trabalhador rural é quando ele presta serviço também de forma rural, tá? Aqui a gente tem o contribuinte individual rural e o segurado especial que contribui facultativamente. O segurado especial aqui, pessoal, é para aquela economia, regime de economia familiar, tá? Então aqui é muito mais difícil de ter e, consequentemente, muitas pessoas aqui acabam nem contribuindo também, porque ele já está em regime de economia familiar. Ele contribui pela venda de mercadorias que ele tem na atividade rural, perfeito? Então, por isso que a gente vai trabalhar com contribuinte individual, tá? Que engloba diversas pessoas, todos segurados da Previdência Social que prestam algum tipo de serviço para terceiros, seja aí para pessoa física, né? Presta serviço para pessoas físicas, ele contribui como contribuinte individual. E o facultativo,
que é aquela pessoa que ela não presta nenhum tipo de serviço, não trabalha, mas facultativamente quer contribuir para a Previdência, tá? Então aqui no contribuinte individual nós temos, né, o pagamento mensal, que é o mais usual, né, pessoal, que é o código 1007, você paga 20%. Por que 20%? Porque o 20% aqui, pessoal, você acaba tendo direito a todas as modalidades de regra de transição da Previdência e todas as modalidades de aposentadoria. Então aqui quando você paga 20%, você se encaixa em todas as situações. Depois a gente tem o pagamento mensal no código de 11%. Qual que é a diferença desse 11% aqui para esse 20%? A diferença é que nesse código de 11%, você acaba aposentando aí apenas na aposentadoria por idade. Então você não encaixa uma regra de transição que não se encaixa aqui na aposentadoria por idade, né? Somente aposentadoria por idade. Aqui você consegue aposentar por tempo de contribuição ou alguma regra de transição por pontos, por idade progressiva, você consegue aposentar em mais opções aqui só por idade. Mas eu paguei sempre como 11%. Se você quiser complementar, você vai ter que pagar essa diferença de 9% e você pega todas as outras informações, todos os outros benefícios. Aqui nesse tipo de segurado, que é o segurado facultativo, a mesma coisa, né? A mesma metodologia, só que a diferença aqui é o código, né? Então 1406 para pagamento mensal e 1473 também para pagamento mensal de 11%. Lembrando que ainda tem o facultativo de baixa renda, que é o código 1929 para pagamento mensal. E esse facultativo de baixa renda, pessoal, é somente para aquele que já tem o CAD único, né? Que a gente fala, tem um cadastro, já comprovou que é o segurado de baixa renda, que ele pode pagar 5%. Também, se pagou errado aqui esse 5%, ele pode complementar para 11%, pagando a diferença de 6%, ou para 20%, também pagando a diferença de 15%. Então aí o enquadramento aqui é basicamente, você trabalha ou não. Se você trabalha, você vai pagar como contribuinte individual, perfeito? Se você vai aposentar tão e somente por idade, e você recebe aí valor de salário mínimo, você vai pagar sempre 11%, porque você só vai aposentar por idade e sempre ganha valor de salário mínimo. Se você ganhar acima de valor de salário mínimo, você vai pagar aí como 20%, tá? E aí você vai ter direito a todas as outras regras. No facultativo a mesma coisa. Se você não trabalha, não exerce atividade, você vai pagar aí com o código 1406, 20%, se você vai se enquadrar em mais regras aí de transição, pretende se aposentar em outra situação e não apenas por idade. O plano simplificado é se você vai aposentar por idade, tá? E pretende pagar apenas com valor de salário mínimo. Então, todo plano simplificado, pessoal, 11%, permite aí, no caso do facultativo, contribuinte individual, permite o pagamento apenas com 11%. Aí sempre salário mínimo, perfeito? Nunca acima de salário mínimo para 11%. Então, sempre muito importante. E como que eu identifico isso? Como que eu vou saber? E aí, um bom planejamento previdenciário vai trazer isso para você. Se você precisar de ajuda, eu vou deixar meus contatos aqui para fazer um bom planejamento e identificar se os códigos estão corretos ou não, perfeito? Agora eu vou trazer um modelo que eu separei aqui para vocês identificarem de códigos incorretos. Olha só, quando você pega o seu CNIS, ele tem lá as relações previdenciárias, tá vendo? E dentro das relações previdenciárias, ele tem na lateral direita aqui, né, onde eu marquei em vermelho, tem os indicadores. Por exemplo, esse indicador PREC menor min, o que significa isso, né? Outro indicador, IREC independe, o que significa isso? E o indicador IREC LC 123. Esses indicadores, pessoal, nada mais é do que a informação de que há alguma irregularidade nas suas contribuições. E para você conseguir identificar isso, você vai ter que ir lá no final do seu CNIS, que vai aparecer essa outra telinha que eu trouxe aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo reduzir aqui, para ficar mais fácil a visualização. Então, olha só. Aí você viu esse indicador, você vai lá na legenda dos indicadores no final. PREC menor min, significa o seguinte, olha só. Recolhimento abaixo do valor mínimo. Então, o INSS está falando para você, olha, essa contribuição de setembro de 94, você contribuiu ela abaixo do mínimo. Provavelmente o salário de contribuição na época era de R$70, você pagou sobre R$ 64,80. Então, para você querer computar isso, você pode pagar essa diferença ou agrupar com outra contribuição. Como a diferença é pequenininha, para você não perder esse mês de contribuição, às vezes vale a pena pagar e aí você regulariza, perfeito? E a gente tem outros indicadores, por exemplo, IREC indente, aí está lá escrito, significa recolhimento com indicador de pendência. Então tem uma pendência aqui nesse recolhimento aqui entre
né, abril de 2019 e junho de 2023, que a gente vai ter que identificar que tipo de pendência que é essa. E tem outro indicador também, o IREC LC 123, olha lá, recolhimento no plano simplificado de previdência pela Lei Complementar 123 de 2006. Aqui provavelmente ele é microempreendedor individual, né, e consequentemente apareceu esses indicadores. Agora, importante, muitas vezes aparece apenas o indicador aqui, né, e não necessariamente está com irregularidade, apenas é uma informação, né, uma informação trazendo que qual é a forma de pagamento que você está efetuando. Então não quer dizer que esse indicador que foi lançado aqui como IREC LC 123, ele está equivocado, ele está simplesmente informando que a forma de recolhimento foi pela Lei Complementar 123 e não que há um erro em si, tá? Voltando aqui para a gente, o importante é você saber analisar o seu CNIS, interpretar ele, identificar qual tipo de identificador vai te trazer algum tipo de problema aí na Previdência. O quanto antes você fizer isso, melhor. É lógico que a ajuda de um profissional vai conseguir identificar isso para você e as medidas necessárias. Se nunca baixou, nunca visualizou o seu CNIS, já faça o cadastro lá no meu INSS, baixa essas informações para ficar por dentro e não perder nada, tá bom? Vem com a gente que amanhã tem Papo Previdenciário. Até lá, tchau!